Olá, está começando o Nosso Bairro, o programa que leva você a uma viagem pelas curiosidades e histórias dos bairros de João Pessoa. E hoje você é nosso convidado para conhecer um dos bairros mais históricos da nossa cidade, o Varadouro. Eu espero que você esteja confortável porque o passeio já vai começar. O poeta Políbio Alves tem razão quando diz: o Varadouro ainda pulsa, vive, explode de sangue entrecortado de mangue. Ancoradouro, sumidouro, retrata veias e o coração da velha cidade. João Pessoa nasceu aqui, nessas ruas, ladeiras e casarões. Desde então, muita coisa mudou. A cidade cresceu, mas para onde quer que você olhe no bairro do Varadouro, há sempre aquela sensação de que a história sobreviveu ao tempo. De um passado não tão distante, restaram fotos e as lembranças. Foi no bairro do Varadouro que a cidade de João Pessoa nasceu. No Porto do Capim foi o encontro do português com o índio Piragibe, braço de peixe, que ele fez as pazes com os índios que estavam em guerra com os potiguaras e os franceses. Então aí ele fez as pazes e o juiz de órfãos, João Tavares, que foi enviado pelo ouvidor-geral de Olinda, quando ele chegou aqui, fez as pazes e, como estávamos num período em que o eclesiástico dominava a terra, era obrigado a todas as grandes invenções e descobertas colocar o nome do santo do dia. E nós tivemos o privilégio de receber o nome, ser 5 de agosto, e ele recebeu o nome de Nossa Senhora das Neves. As lojas, fábricas, todo o comércio acontecia na Cidade Baixa, principalmente na rua Maciel Pinheiro. A Maciel Pinheiro era o centro da cidade, no Varadouro. Ela recebeu primitivamente a denominação de Conde Deu, que era o cunhado de João Pedro. E depois, Rua do Comércio das Convertidas, que hoje é Maciel Pinheiro. Por que Rua das Convertidas? Porque o padre Gabriel Malagrida construiu uma casa para receber as mulheres de vida fácil, arrependidas de suas vidas, onde hoje é a casa do artesão. O comércio varejista, o comércio de tecidos, era na Maciel Pinheiro, a Casa Pena, a Rainha da Moda, que importava tecido da França. Na foz do rio Sanhauá encontrava-se o Porto do Capim, o primeiro porto do estado. O Porto do Capim é um importante elemento na construção econômica da Paraíba, porque é ali onde recebia os navios de grande calado, né? E o Porto do Capim recebia navios de muitas toneladas, oriundos da Europa, com material e cereais, grão de bico, coisas finas, né? E outra coisa, por exemplo, o material para a construção da estação ferroviária, material da Europa que vinha para os postes, iluminação pública, de bonde a burro, tudo vinha do estrangeiro e vinha encostava no Porto do Capim, porque não existia cabedelo, né? O Porto do Capim foi o responsável pelo desenvolvimento econômico da Paraíba. Por que Porto do Capim? Porque era um ambiente onde se armazenava o combustível. Como hoje nós temos a gasolina e o álcool, e na época o transporte era carroçável. Então o posto de abastecimento era o capim.
A Praça Antenor Navarro é um dos maiores símbolos do Varadouro e um dos mais belos cartões postais da nossa cidade. Bem próximo à Praça Antenor Navarro, encontramos a famosa Rua da Areia. A Rua da Areia, na realidade, chamava-se Rua Barão da Passagem. Passei a ser chamada Rua da Areia em virtude do vento, quando era muito forte, e se jogava a poeira e deixava lá no início, perto da rua da Praça Antenor Navarro, ali onde começou o primeiro carnaval, né? A Rua da Areia. Ali morava a burguesia. As casas, vocês podem observar, eram casas geminadas, ligadas entre si e não tinha janela nem como é que se diz, passagem de vento. As casas eram de tasquinha de madeira, era de veneziana, para facilitar. E todas eram do patamar alto. Essas casas eram de corredores com 3 quartos e a cozinha, né? Neste casarão funcionou a antiga Casa da Pólvora. A segunda Casa da Pólvora foi construída paralela à Rua das Trincheiras, na antiga Rua do Sertão, Cordão Encarnado. Ali foi construída a Casa da Pólvora ali e ela foi descoberta em 1935, através do coronel Estevão de Ávila Lins, que ele era comandante do 22 BC, que hoje é 15 RI. Ele fez uma introspecção com os soldados, encontrou vestígios da Casa da Pólvora, inclusive o brasão português, que entregou ao Instituto Histórico Geográfico. Agora, aquela é a segunda Casa da Pólvora, porque a primeira não foi no Varadouro, foi na Rua Nova, General Osório, na altura da casa número 21. Ela só funcionou durante poucos meses. Passaram-se 300 e tantos anos fechada. Ela só foi reaberta no governo do prefeito Dom João III Neto, que foi um museu fotográfico Valfredo Rodrigues. São tantas histórias que ficaram registradas não só nas imagens do bairro do Varadouro, mas também na memória de muita gente. A palavra Varadouro significa lugar onde os navios atracam para conserto, mas popularmente significa Vale do Ouro, por onde passam as riquezas. E não é que isso tem tudo a ver com o início do bairro? O Varadouro foi o primeiro polo comercial de João Pessoa, onde se instalaram as grandes lojas e fábricas da nossa capital. O Varadouro foi o primeiro bairro da emergente João Pessoa. Por isso mesmo, a área, por muitos anos, foi considerada a mais importante para a história e para o comércio da cidade. Nós sabemos que nós éramos uma cidade que vivia basicamente da economia canavieira. Enquanto a cana-de-açúcar tinha espaço, Santa Rita, que era assim, o grande abastecedor nosso, 18 engenhos, aqui bem pertinho do rio, próximo a gente. Então aqui era onde se investia. O que se ganhava com essa produção não era levada para nenhuma outra cidade, até porque as conexões com outras cidades eram mais difíceis. Havia uma aplicabilidade aqui, essas casas todas tinham donos. E o requinte era um requinte de época, eles tinham uma preocupação de fazer com que mandasse o mestre de obra fora do Brasil, pesquisar o que havia de mais moderno, o que havia de mais fantástico. E outra coisa, grande número das pessoas que construíram essa cidade, esse espaço aqui que nós estamos visitando, eram de paraibanos. Nós tivemos pessoas que não tinham títulos tipo ambientalista, eram pessoas que tinham a aptidão do fazer. Então, aqui também funciona a oficina escola, que está fazendo exatamente a preocupação hoje é fazer a multiplicabilidade e criar cada vez mais pessoas que trabalhem nesse ofício de restaurar.
Agora a gente está num dos pontos, vamos dizer assim, históricos e mais bonitos aqui de João Pessoa, do bairro do Baradouro. Hotel Globo, aqui atrás da gente. E é um lugar marcante para a nossa cidade. Muitas histórias tem aqui também nesse lugar, professora. Essa parte do largo, que é o largo do Hotel Globo, que engloba a igreja, São Pedro Gonçalves, o hotel e todos esses casarios que são tombados. Todo esse entorno é tombado, porque cada espaço desse tem uma história. Então, hoje a gente fica muito, é prazeroso a gente vir até aqui, porque a gente vê o cuidado, né? Você sabe que existe um programa Espanha e Brasil, que exatamente para solidificar essa história. Uma parceria. É muito forte, que funcionava há algum tempo, exatamente uma representação espanhola para poder assessorar melhor esse trabalho. E a preocupação maior que a gente é a gente mostrar, de onde eu estou aqui, eu estou vendo uma beleza, né, de uma igreja que hoje ela é um marco dessa cidade. E a história dela é elegantérrima, chiquérrima e bonita, porque ela, antes desse prédio, existiu outra igreja, que a história registra que foram os próprios pescadores que construíram. Com árduo trabalho, chegava no fim do que aqui era uma área de colônia de pescador. Então eles vinham do rio e aqueles se congregavam para fazer um trabalho. Eles faziam rodízio, trabalhavam já em sistema de mutirão, uma coisa bem interessante, numa época que não havia nenhuma linguagem tão ligada a esse aspecto. Eles trabalharam e toda a edificação aqui se registra em cima do trabalho do próprio homem desse local. A Praça da Pedra também é um importante ponto do bairro. O curioso da história é como esta enorme rocha foi parar no meio da praça. Alguns historiadores falam que ela foi conduzida nos braços por mais de 1000 pessoas. Construções importantes, como as estações ferroviária e rodoviária, estão localizadas até hoje no bairro. A estação João Pessoa, ou estação ferroviária Conde D, foi construída em 1889. Na década de 40, o prédio foi derrubado e substituído pela atual construção, inaugurada em 1942. O Baradouro ele foi se organizando, ele foi se estruturando, dependeu do rio, viveu o rio, criou os trapiches, criou o porto, tornou-se Porto do Capim. Depois ele foi chegando o trem, ele adequou-se, aí precisou de um apoio maior, que foi da Princesa Isabel. Na medida que a gente vai estudando, a gente vai vendo que tudo foi surgindo aqui. Surgiu no Rio, se desenvolveu, houve a necessidade dessa comunicação ser mais presente através da linha férrea, surgiu a linha férrea, e logo em seguida nós vamos ver os terminais ferroviários, rodoviários, na sintonia das outras cidades. Inaugurado em 1982, o terminal rodoviário levou 8 anos para ficar pronto. O terminal rodoviário tem o nome de Severino Camelo. Quem foi Severino Camelo? Qual a participação desse homem na construção? Severino Camelo foi uma figura muito importante, porque ele era um comerciante, de repente resolveu investir na área de meio de comunicação de transporte, e ele tinha pequenas marinetes, que era o meio de comunicação menor do que o ônibus. E ele fazia esse percurso entre a Lagoa Nova, Areia, Remígio. E depois, quando ele entendeu que a cidade ia se expandir, que João Pessoa teria um terminal rodoviário tamanho ou semelhante aos vizinhos, aos estados vizinhos, ele resolveu investir. E aí a forma de se agradecer, porque houve um investimento em massa quando houve uma promessa de que ele ligaria o Anel do Brejo por meio de comunicação, saindo de João Pessoa, que todos saíam de Campina Grande. Nós não tínhamos esse entroncamento daqui para o interior. Era para Campina era quem remanejava. Era. E aí passou a ter mais ênfase a rodoviária de João Pessoa, porque ela passou a arbitrar isso aí, ela passou a administrar diretamente os meios de comunicação e transporte rodoviário. Primeiro
terminal rodoviário foi no Varadouro, na Praça Álvaro Machado. Ali era a parada das sopas do terminal, onde inclusive os caminhões também estacionavam ali para fazer os seus carretos, né? Então a sopa, no caso, era um coletivo semelhante ao bonde. Ele não era fechado, ele era aberto nas laterais, como semelhante ao bonde. Então ali estacionava as sopas para os bairros. Acompanhando o desenvolvimento do lugar, grandes fábricas, como por exemplo a Reunidas Matarazzo, que produzia tecido, óleo e sabão, e a Guaraná Sanhauá, se instalaram no bairro. Com a crise, a partir da metade do século XX, o distrito industrial do Varadouro foi perdendo força até fechar completamente. Hoje só restam as ruínas. Daqui era a grande vertente econômica da nossa cidade, porque o acesso, tanto para sair para o interior, como para do interior vir para a capital, sempre circundando por essas ruas que tanta riqueza trouxe para o nosso estado. Então essas fábricas hoje elas estão em ruínas, como todo o processo, porque passou a existir um outro distrito industrial fora da cidade, que aqui já não comportava mais, tinha que ter acessibilidade, tinha que crescer outra artéria da cidade. E o mais crucial é que quando esse foi morrendo, o outro foi surgindo. Infelizmente é esse o processo do progresso. Agora, o que dá tristeza é ver tamanhos prédios que podiam ser transformados em belos museus, transformados em escolas de turismo, tantas coisas que seriam viáveis e o bairro continuaria vivo. Porque cada artéria dessa do bairro que vai morrendo, ele vai junto. Ele perde seu esplendor, a cidade chora por mudança. Apesar da decadência do parque industrial, o lugar tem uma vista privilegiada da cidade e do rio. Do alto de uma das fábricas, um presente para ficar na lembrança de todos e mostrar que o passado um dia reinou por aqui. A beleza dos casarões do centro histórico serve de inspiração e não é difícil de entender por que músicos, atores e artistas plásticos escolheram o bairro do Varadouro para viver e fazer arte. Quando eu vim morar aqui, que eu morava na praia e vim montar o ateliê aqui no centro, então para mim era assim, eu estou saindo do litoral. Mas quando eu vim para o centro histórico era como se eu estivesse me reconhecendo realmente a potencialidade que era a minha arte como ferramenta de potencializar, de promover, né, uma outra consciência, um outro estado de vida. Então, fazer arte no Varadouro continua na palavra de vitalizar, né? Para mim, a arte é a principal ferramenta de transformação do cidadão. É o único caminho, para mim assim, é a verdadeira educação, é fazer com que todas as pessoas reconheçam, né, sua potencialidade. Pela própria história do bairro, a cultura aqui está muito ligada às questões sociais. O foco nosso no centro histórico é pela vida, é a questão da vida, né? Por trás desses monumentos existem vidas, né? Então, tanto que eu faço parte do movimento Ocupe o Porto do Capim, que é o pessoal da beira do Rio Sanhauá, né? Então a gente é muito preocupado quanto a essa questão, que existem esses casarios e tem pessoas, existe uma memória existencial, né? Para mim, eu não acredito na revitalização de prédios sem se ocupar com a vitalização humana, né?
Na Casa da Musicultura, o som é alternativo e o público jovem é antenado com a valorização do bairro. A Casa da Musicultura Paraibana começou em fevereiro de 2011 como uma empresa cultural que desse espaço que eu, como fundador, via que também como frequente músico, nascido na música, eu sabia que a música sempre existiu e sempre vai existir uma economia, principalmente música que é vindo dos guetos, música da periferia. Aí eu entendia que aquilo tinha uma economia e alguém sempre fazia, mas aí ninguém acreditava. Eu acreditei que se eu tivesse uma visão empresarial de bar, de evento, eu podia ter um lucro, porque eu sabia que o pessoal, por exemplo, só eu e meus amigos já poderia bombar qualquer local. E a casa trabalha com sons que politiza justamente o pessoal. A gente leva isso que eu estou lhe dizendo para todo mundo. Música de reggae, música hip hop, música raga, música samba sofrido, música Bezerra da Silva, música do MV Bill, do Racionais. São músicas que politizam a juventude. A poucos metros da Praça Antenor Navarro, uma fachada toda colorida nos chama a atenção. O Sertão Teatro foi criado há 6 anos, a partir do sonho de um grupo de jovens que queria fazer teatro em João Pessoa. O Grupo Sertão Teatro ele surge em 2007, na Universidade Federal da Paraíba, entre alunos do curso de Educação Artística, não alunos do curso de Educação Artística e funcionários. Foi partiu de uma das professoras, Cristina Estreva, que é carioca, que na época era professora da UFPB e agora retorna para o Rio. Então a gente fica nessa ponte Rio-João Pessoa, que Cristina sempre que está podendo vir para cá, ela vem para acompanhar o trabalho do grupo. Ela não deixou de ser a diretora do nosso grupo e nem vai deixar, se Deus quiser. E aí o grupo origina com o espetáculo Vereda da Salvação, um clássico da dramaturgia nacional da década de 60, um texto de Jorge Andrade. E o espetáculo começa a ganhar um pouco de respaldo na cidade, boas críticas, pegou uma pequena circulação com um projeto BR de circulação. E daí as pessoas se encontraram e viram que ali tinha uma energia para a fundação de um grupo. Então daí surgiu o Sertão Teatro. A sede da companhia fica no coração do centro histórico. Neste galpão enorme acontecem as reuniões e ensaios. Este guarda-roupa gigante abriga o figurino dos atores. Tudo por aqui transpira cultura e o Sertão Teatro tem o privilégio de contar com um cenário natural que é o próprio bairro. Muitas vezes as peças são encenadas ali, na rua. E as escadarias da igreja São Frei Pedro Gonçalves se transformam em uma arquibancada para a plateia. A gente foi muito agraciado em encontrar esse lugar que é aqui no Centro Histórico, que a própria arquitetura já ajuda acusticamente para apresentações. Esse ano a gente está na 5ª Mostra de Teatro de Grupo, 3 anos já seguida patrocinada pela Caixa Cultural, que é um edital nacional também. A gente costuma fazer de frente para a igreja, que a escadaria já serve de arquibancada. Então as pessoas já estão sabendo e já sabem que agora assim, quando tem festival, já diz é lá no Varadouro, então todo mundo já sabe que é na frente da sede do Sertão. Do teatro para a dança. Há 2 anos, as crianças do Porto do Capim formaram um grupo de dança. Me mandou um beijo na boca, beijo no vento, pode um dia me levar. Morena, volta até o dia clarear. Esse projeto veio através da necessidade que eu vi, né, na comunidade, porque as crianças passavam muito tempo na rua e não tinham com que se distrair. Viemos a fortalecer, né, as atividades existentes e também tem a comissão, a Fundação Companhia da Terra, que também já faz um trabalho através do patrimônio, né, patrimônio cultural, e que também está dando super certo e foi uma coisa que, assim, que aconteceu do nada e agora está dando super certo. Eles tinham sempre vontade de dançar na quadrilha junina adulta, só que não tem tamanho nem idade. Aí veio esse grupo de dança que veio para realizá-los mesmo e para fortalecer mesmo os moradores e as atividades culturais da comunidade. A importância cultural e histórica do bairro fez surgir o movimento Varadouro Cultural. Na verdade, o centro histórico ele sempre teve
uma potência, né, para a cultura, né? Sempre espontaneamente aconteceu muita coisa aqui. É um lugar que só de você andar e ver os casarões, as ladeiras, as igrejas, você vê o quanto de história e de cultura carrega do nosso povo, tanto daqui da capital, mas da Paraíba inteira, onde tudo começou mesmo. Então a ideia era realmente juntar forças dessas pessoas, desses guerrilheiros culturais mesmo, em torno de um objetivo comum para a gente conseguir se manter e se fortalecer aqui, porque é muito difícil fazer coisas aqui no centro, é muito difícil se manter enquanto produtor cultural no centro, né? Existe um preconceito muito grande com essa área da cidade. Então a gente entende o centro histórico e esse movimento Varadouro Cultural enquanto um território criativo, né? O movimento Varadouro Cultural se entende enquanto um APL, um arranjo produtivo local de cultura, né? Então a gente está conectado o tempo todo, a gente faz sempre reuniões, tem os grupos na internet, quando a gente está sempre conversando, trocando ideia sobre o que está acontecendo aqui no centro, né? Nos fortalecendo quando a gente precisa enfrentar alguma dificuldade também, né? Conseguindo dar mais vazão a tudo que a gente tem produzido aqui para tentar atingir a cidade inteira, né? Tem surtido efeito isso? Tem, com certeza. Toda essa efervescência artística tem apoio de grupos que uniram forças para alavancar a cultura local. É o caso do Coletivo Mundo. O Coletivo Mundo é um grupo de agentes culturais, de produtores, de músicos, de artistas, de jornalistas aqui da cidade, né? Principalmente jovens, entre 17, 18 até seus 30 anos aí, que estão pensando cultura independente e cultura autoral, né? Cultura independente no sentido que é a cultura que não está nas grandes mídias, que não está nas grandes gravadoras, nas grandes indústrias de entretenimento. E cultura autoral no sentido de que a gente não está simplesmente reproduzindo o que se faz, a gente está criando, a gente preza muito por esse estímulo à autoralidade criativa desses agentes culturais, desses artistas. E a gente se organiza em rede de forma horizontal, né? A gente não tem hierarquia, de forma a trabalhar colaborativamente para conseguir dar vazão a essa cultura. Então, a gente trabalha fomentando atividades tanto de produção, quanto de circulação, quanto fruição e consumo dessa cultura. Então, assim, shows, mostras, oficinas, debates, vivências, né, processos de formação. A gente tem um centro cultural que está aqui na Praça Antônio Navarro, no Centro Histórico, é o Centro Cultural Espaço Mundo, mas a gente também tem um estúdio de ensaios, a gente também tem uma residência cultural aqui no Roja, que chama Casa Mundo, onde moram algumas pessoas do coletivo que estão mais envolvidas com o coletivo mesmo, onde é o nosso QG, nosso escritório, onde a gente recebe nossas reuniões, os parceiros, e onde a gente também está recebendo agentes em circulação. A gente tem um espaço na casa só destinado a hospedar pessoas que estão em circulação, agentes, jornalistas, artistas, de forma a tentar ajudar nessa circulação de cultura pela cidade também. Independente do tipo de arte que cada um faz, quem vive a cultura no Varadouro tem um orgulho danado de fazer parte desse bairro. Eu sou morador do Centro Histórico, eu sou morador em posição enquanto morador. Aqui já não é o artista, é o cidadão. Eu amo a cidade e amo o contexto histórico. E tem muitas pessoas com essa mesma afinidade, com esse mesmo sentido. Até moradores mesmo, porque estão há 60, 70 anos. Eu faço um trabalho, a memória falada do Centro Histórico, muitos moradores, né? Um trabalho audiovisual. E é encantador elas falarem como era vivo e como gostaria que tivesse as flores novamente, os passeios de cima para baixo, as pessoas arrumadas, a vitalização, né? O programa Nosso Bairro está terminando. Eu espero que você tenha gostado de conhecer o Varadouro. Eu te espero no nosso próximo encontro. Até lá! Tchau!